Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 6: A importância de ter equilíbrio. Poderia falar de muitos outros passos para bagunçar as finanças. Vou me deter aqui a apenas um: viver o hoje sem pensar no amanhã. Isso não necessariamente tem que ver com um estilo de vida esbanjador. Pode ser a realidade de um cristão modesto e cheio de boas intenções. Explico com um exemplo real. Certa vez, um amigo me disse estar passando por uma fase de muita dificuldade. Toda a sua renda era comprometida com despesas essenciais e não sobrava sequer o necessário para um simples sorvete com a família. Sem economias, justificava-se lembrando das inúmeras vezes em que socorreu amigos e familiares. Se nunca guardou dinheiro ao longo da vida, foi porque, segundo ele, sempre esteve disposto a abrir a mão a quem quer que lhe pedisse ajuda. Do tipo de gente que leva uma vida simples, sem ostentação alguma, esse amigo doou-se tanto pelo próximo que esqueceu de cuidar de si mesmo. No balanço do seu orçamento ao longo da vida, podemos notar um forte desequilíbrio, onde o próximo adquiriu grande relevância, ao passo que o seu eu do futuro ficou completamente negligenciado. Muito cristão o comportamento dele. Talvez você esteja pensando: de fato, trata-se de um exemplo de pessoa generosa e altruísta, mas também imprudente. Todos temos um eu do presente e um eu do futuro. Ambos precisam de atenção, não devem ser menosprezados. Poupe para doar. Aconselhando seus leitores sobre finanças, certa vez Ellen White contou que não devemos ser avarentos, mas honestos com nós mesmos e com nossos irmãos. Cabe ressaltar que esse conselho está inserido num contexto de incentivo à economia. Uma economia equilibrada que se preocupa não apenas com as necessidades do outro ou de si próprio, mas de ambos. A mesma autora pondera que muitos desprezam a economia, confundindo-a com a avareza e a mesquinhez. A economia, porém, harmoniza-se com a mais ampla liberalidade. Verdadeiramente, sem economia não pode existir real liberalidade. É preciso que poupemos a fim de podermos doar. O próprio ato de doar, portanto, depende de primeiro cuidarmos do equilíbrio das nossas finanças. Compreendido isso, precisamos definir um planejamento financeiro responsável, definindo critérios para poupar, gastar, doar, ajudar, presentear e, preciso dizer, ofertar também. Oferte proporcionalmente. Sim, ofertar. O Senhor espera que seus adoradores lhe prestem um culto racional. Romanos 12, versículo 1. No que se refere às ofertas, cada um deve decidir em seu coração quanto doar, jamais com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7, nova versão transformadora. Quando ofertarem, que seja sempre proporcionalmente àquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não com o que não têm. 2 Coríntios 8, versículos 11 a 12, nova tradução na linguagem de hoje. Isso significa que, antes de ir à igreja, primeiro precisamos refletir em casa e estipular uma quantia de oferta que seja conforme a bênção recebida do Senhor e, ao mesmo tempo, coerente com o tanto que podemos doar. Essa quantia depende das demais prioridades e compromissos que temos, inclusive no que diz respeito ao sustento da nossa família, pois, se alguém não tem cuidado dos seus e, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente.
1 Timóteo 5, versículo 8. Já vimos que no dízimo não se mexe, é 10%, ponto final. Por sua vez, os percentuais de ofertas, doações e poupança são de livre escolha. Alguém pode, por exemplo, planejar poupar 50% de tudo o que ganha. É seu livre critério. O planejado, porém, deve ser de acordo com as despesas que essa pessoa tem. Caso contrário, cedo ou tarde, ela se dará conta de que foi precipitada e precisará rever o plano, talvez reduzindo seu percentual de poupança para 20%, 15% ou menos, até que consiga uma solução melhor. Com a oferta, não é bem assim que funciona. A oferta planejada geralmente envolve um pacto, um voto. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Mas, se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 23, versículos 21 a 23, Nova Versão Internacional. Veja, o Senhor é Deus de palavra, e Ele espera que sejamos homens e mulheres de palavra também. Ele não exige que lhe façamos promessas, mas uma vez que as fazemos, devemos cumpri-las. Por isso, na hora de definir um percentual de oferta e fazermos um voto ao Senhor, precisamos ser muito criteriosos. Cada um deve calcular seu orçamento, refletir sobre os compromissos que tem e então fazer seu plano particular. É preferível começar com um percentual baixo, que seja factível e possa ser elevado ao longo do tempo, do que partir de um alvo elevado que depois se mostre impraticável. Isso não significa que devamos ser mesquinhos para com Deus. Claro que não. A questão aqui não é sobre mesquinharia, nem falta de fé, mas sobre racionalidade e planejamento. Querido leitor, por favor, entenda que esse é um assunto delicado e de extrema seriedade. Lembre-se de quando Jesus apontou a hipocrisia dos escribas e fariseus, denunciando a negligência deles em socorrer as necessidades dos próprios pais e mães idosos, embora dispusessem de meios para fazê-lo. Que justificativa eles davam? Declaravam-se impedidos de ajudar. Afinal, o que dispunham era corbã, isto é, oferta ao Senhor. Marcos 7, versículos 10 a 13. Perceba, aqueles escribas e fariseus haviam feito um pacto com Deus. No seu orçamento, um dado percentual era consagrado ao Senhor na forma de oferta. Essa oferta foi dedicada à custa de eles se eximirem do dever de cuidados da própria casa. E agindo assim, embora fossem ofertantes zelosos, tornaram-se aos olhos de Deus piores que um ateu. 1 Timóteo 5, versículo 8. Atenção! Não é honesto de nossa parte definir uma quantia de oferta que seja ínfima em comparação com as bênçãos que Deus nos tem concedido. Malaquias 3, versículo 8. Certa vez, o Senhor perguntou ao seu povo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ageu 1, versículo 4, Nova Versão Internacional. Esse questionamento nos confronta com uma verdade constrangedora. Nossas ofertas dizem muito sobre nossas prioridades. Tanto que, em comparação com a entrega da viúva pobre, as ofertas dos ricos aos olhos do Cristo não passavam de trocados, pois todos eles deram do que lhes sobrava. Marcos 12, versículo 44, Nova Versão Internacional. O que devolveram ao Senhor pouquíssimo representava a sua real capacidade financeira. Em essência, a causa de Deus não era prioridade para eles, ao contrário daquela viúva que, da sua pobreza,
entregou a maior oferta que se tem registro na história. Querido leitor, este capítulo fala sobre a importância de termos equilíbrio. É verdade, mas que esse equilíbrio jamais seja à custa de tentarmos servir a dois senhores, Deus e o dinheiro. Mateus 6, versículo 24. Só pode haver um Senhor em nosso coração, que seja o Deus Criador e Redentor, aquele que, por tanto nos amar, deu o seu bem mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.